Boa noite, meus irmãos. O texto que nós vamos ler é o Salmo de número 3. E eu quero pensar com os irmãos essa noite sobre esse tema. Na verdade, é difícil você colocar um tema de uma mensagem como uma pergunta. Mas eu gostaria que você já fosse pensando sobre essa pergunta. Há esperança para os dias difíceis? Há esperança para os dias difíceis? O texto diz bem assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do teu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor e de graça. Nesse momento, Deus, nós queremos fazer a oração do salmista. Abre, Senhor, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, Pai, fale ao nosso coração. Que Teu Santo Espírito venha testificar a Tua verdade em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é bem provável que muitos de nós, boa parte, ou se todos nós aqui já levantamos um dia, ou antes de nós colocarmos a cabeça no travesseiro, pensando no outro dia, sabíamos que aquele dia que estaria para começar, que a gente não tem controle nenhum sobre ele, seria um dia difícil. Ou ainda são notícias que de maneira indireta, de maneira mais indireta, que alcança o nosso coração e faz e mostra para nós que aqueles dias têm sido dias difíceis. Porque o que torna um dia difícil para nós são as notícias que nós recebemos. Um exemplo de maneira mais indireta de termos dias difíceis é quando você abre lá o telejornal, ou até mesmo acessando pelo celular algum site de notícia, e você vê um atentado numa escola em São Paulo. É quando você olha que alguma bomba foi explodida na Síria ou na Palestina. É quando você fica sabendo também casos de suicídios de adolescentes no estado de São Paulo, casos de suicídios de policiais militares. Recentemente aqui em Americana. E são notícias ruins, são dias ruins. Recentemente, um pai que não concordava com o namoro da filha foi lá, matou o namorado e matou os pais do namorado. São notícias que nós abrimos as redes sociais e somos bombardeados. No horário de almoço, se você acompanha algum telejornal, pela manhã, à noite, você vai ver que muitos desses jornais fazem muito sensacionalismo a respeito das notícias, das coisas ruins que têm acontecido, mas são dias difíceis. Mas tem o outro lado, meus irmãos, porque aqui estou falando de uma notícia mais indireta, não envolve a gente. Mas tem as notícias, ou os dias mais difíceis, que nos envolvem de maneira mais direta. Obrigado, meu irmão. Um acidente de carro de algum familiar, o desemprego que nos assola hoje com a crise econômica, alguém próximo a nós que foi assaltado, alguém próximo a nós que enfrentou o divórcio, separação dos pais, alguém próximo a nós, ou até mesmo nós, que estamos enfrentando uma doença terminal. Aí sim a gente olha e fala, está sendo, ou está acontecendo, estou passando por um dia difícil. A morte de um ente querido, o suicídio de um parente. E a gente poderia elencar aqui vários outros motivos.
várias outras situações que traz para nós a realidade de dias difíceis. Dias difíceis. E diante desses dias difíceis, nós temos algumas possibilidades. Nós podemos sucumbir e entregar de vez para o dia difícil. E aqui nós podemos abrir um parênteses e falar das doenças, das fobias emocionais, que são várias hoje. Opção B, a gente pode tentar fugir dos problemas. A gente estava hoje combinando, eu e minha esposa e minha sogra, nós vamos assistir o Rei Leão que vai sair. Quantos aqui já assistiram o Rei Leão? Quem lembra do Rei Leão? Tá bom, pensei que era só eu. E eu lembro do Rei Leão que tinha uma duplinha, Timão e Pumba. Qual que era a musiquinha que eles cantavam? Hakuna Matata. Né? Lembram, né? Agora vocês estão lembrando. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Meus irmãos, tem pessoas que vivem a vida cristã Hakuna Matata. Esquece os problemas. Bola para frente. Só que a Bíblia nos mostra que nós devemos encarar os nossos problemas com fé. Não na nossa autossuficiência, mas uma fé num Deus, como nós cantamos há pouco, num Deus que nos surpreende. Precisamos encarar, por mais que seja difícil, esse dia, ou os dias. E Davi tem algo a nos ensinar aqui neste salmo. Vamos entender só um pouquinho aqui do contexto do Salmo 3. Por que será que o dia de Davi estava sendo um dia difícil? Ou por que será que Davi estava tendo dias difíceis? Dependendo da versão bíblica que você gosta de ler, ou até mesmo que o Cacau usa aqui na igreja, a NVI, é uma versão que eu gosto bastante, bem no subtítulo, diz: Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. Meus irmãos, imagina só você começar segunda-feira, fugindo de algum parente seu, indo para um deserto, como um refugiado. Mas no caso de Davi, era o próprio filho que estava tramando contra ele, uma conspiração para tomar o reino de Davi, planejando ali uma caçada implacável contra a própria vida de Davi. E nós temos ali a rebelião do filho de Davi, Absalão. E a gente vai ver isso em 2 Samuel, capítulo 15 até o capítulo 18, quando Davi foge da presença de seu filho, porque o próprio filho queria tirar a vida dele. E na rota de fuga de Davi, 2 Samuel vai dizer que tinha uma pessoa chamada Simei. Atente-se à leitura do texto. 2 Samuel 16, 6 e 8. Diz assim que Simei atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque você é um assassino. Imagine, eu e você, vamos nos colocar no lugar de Davi. Seu filho armando contra você, intentando contra a sua própria vida. O seu povo contra você. Homens maldosos, inconsequentes, esperando a oportunidade para amaldiçoar, para apedrejar e para humilhar você. Pensa comigo. Era um dia difícil ou não era? Eram dias difíceis ou não eram? Com certeza. Só que a gente não pode esquecer de um fato muito importante com relação à vida de Davi. Muito daquilo que estava acontecendo com ele era consequência dos pecados que ele havia cometido. Ele não havia lidado ali muito bem com a inconsequência do seu filho Aminon quando esse abusou da sua irmã Tamar.
ele não havia lidado, não corrigiu muito bem, ou não corrigiu Absalão quando esse matou Aminon, vingando-se de Tamar. E a gente sabe que ele tinha aprontado todas e mais algumas com Batseba. Depois, assassinando ali seu marido, Urias. Só que nós não podemos esquecer também que, diante de toda essa culpa, esse remorso, as consequências que ele poderia ter evitado, Davi estava lidando também com uma traição, com uma humilhação. Eram dias difíceis. Eram dias difíceis. E qual é a atitude de Davi diante desse dia difícil? Porque o contexto de 2 Samuel 15, 18, ou o texto de 2 Samuel de capítulo 15 até o capítulo 18, é o contexto onde Davi escreveu esse salmo, Salmo 3. E Davi faz algo que muitas vezes nós deixamos de lado, semana após semana, e fazemos periodicamente, somente aos domingos. Davi ora ao Senhor. Davi ora ao Senhor. Meus irmãos, nos dias difíceis, nós precisamos encarar esses dias. Eles precisam ser encarados com oração. A nossa vida cristã precisa ser regada por oração. E há esperança para os dias difíceis? Claro que há. Só que a nossa esperança, ela deve ser alimentada pela dependência de Deus. Você já deve ter tido a oportunidade e a infelicidade de tentar resolver os seus problemas sozinhos. Ou sozinho, sozinha. Confesso, de todas as vezes que eu tentei fazer do meu jeito, Deus vem e me surpreende falando, não é assim. Não é assim. Você não me consultou. Você não se colocou diante de mim. E uma maneira, ou uma das maneiras que nós demonstramos a nossa dependência de Deus é através da oração. E a oração, pelo menos dentro desse salmo, ela tem alguns elementos aqui. E é sobre esses elementos que eu quero falar com vocês. O primeiro elemento da oração aqui de Davi é que ele apresenta os problemas, ou os dias, ou o dia difícil dele diante de Deus. Versículos 1 e 2. Você já deve ter constatado que pelo uso excessivo das redes sociais, as pessoas têm deixado de orar. As pessoas têm deixado até mesmo de compartilhar face a face com outros irmãos os problemas, as dificuldades que tem. A gente corre para o Facebook, a gente corre para o Twitter, a gente corre para o Instagram e outras redes sociais mais. E tem virado ali o muro das lamentações. Mas é interessante que as pessoas que correm para as redes sociais para se lamentar das situações, os dias difíceis que elas estão tendo, talvez elas estejam pensando que pelo fato de alguém curtir, comentar ou compartilhar a notícia ou a situação que ela está compartilhando ali na rede social, quer dizer que está sendo respondido. O próprio Jesus nos ensinou muito bem no Sermão do Monte como nós devemos nos portar diante do nosso tempo de oração. E Jesus olha para os discípulos no Sermão do Monte e diz, entra no teu quarto, teu lugar secreto, que o teu Pai que vem em secreto. E é interessante que a expressão utilizada em Mateus capítulo 6 é tameion. É um lugar bem escondido da casa, que nem todo mundo tem acesso. Meus irmãos, essa era digital, ela vem para demonstrar para nós que nós temos muito tempo para orar. Recentemente, eu havia baixado um aplicativo para
controlar o tempo que eu estava gastando na rede social. Eu fiquei abismado comigo mesmo. Estou confessando aqui para os irmãos. E a gente gasta tempo e mais tempo. E a gente não investe tempo naquilo que é essencial para a nossa vida. Davi, ele começa o seu dia não à mercê do acaso. Olha só o versículo 1. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. É claro que Davi aqui, ele não passa por uma extensa liturgia, agradecendo a Deus primeiro, confessando os seus pecados. Ele já vai direto ao ponto, Senhor, são muitos os que têm se levantado contra mim. E aliás, Senhor, eles estão dizendo que o Senhor não vai me salvar. São muitos adversários. São muitos que estão dizendo que o Senhor nunca vai me salvar. Nós já falamos aqui que Deus permitiu essa rebelião do filho de Davi, de Absalão, por causa como fruto da consequência. Davi estava colhendo ali a consequência dos seus pecados. Mas nós vemos em outros salmos, e até mesmo na história de Davi, que Deus estendeu a graça e o perdão a Davi. Mas, meus irmãos, não podemos esquecer que Deus utiliza, faz parte da pedagogia de Deus, dos dias difíceis, para nos ensinar algo. Só que não podemos levantar dia após dia, pensando que o nosso dia vai ser obra do acaso. Precisamos estar, ou ser, dependentes de Deus. A nossa esperança é alimentada pela dependência de Deus. E Davi aqui demonstra que a sua esperança estava sendo alimentada pela dependência de Deus. Ele apresenta a Deus aquele dia difícil, ou aqueles dias difíceis. E é interessante, porque eu não sei você, mas eu tenho a impressão que quando nós estamos passando por alguma provação, algum dia difícil, parece que chega uma notícia ruim atrás da outra. Ou será que é só comigo assim? E vem, é desemprego, é o falecimento de alguém, é uma doença de alguém. E é isso que acontece. Davi está dizendo para Deus e nos ensinando aqui que nós, independente da bola de neve que já tenham virado os nossos dias, dos problemas em que nós estamos sendo acarretados a enfrentar, não podemos negar os nossos problemas. Essa maneira que está sendo propagada, em que você não deve olhar para os seus problemas, só olhar para aquilo que vai dar certo. Meus irmãos, precisamos encarar sim os nossos problemas. Como eu já disse, não com fé em nós mesmos. Somos insuficientes para resolver. Precisamos ser dependentes do Senhor. E apresentar a Ele. Davi, aqui ele está recorrendo a Deus, porque ele confiava em Deus. Porque somente Deus era aquele que poderia socorrer a ele na noite mais escura da sua alma. Salmo 46, 1 diz que já ia citar o texto errado. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meus irmãos, precisamos correr para Deus. É dele ou nele que deve estar a nossa dependência. É nele. É isso que Davi está demonstrando para nós aqui, que precisamos fazer. Em oração, apresentar a Deus os nossos dias difíceis. Nós cantamos aqui que nosso Deus é um Deus que nos surpreende.
nos surpreende. O segundo elemento da oração é deleitar no cuidado de Deus. E aqui eu confesso para vocês que, para mim, esse é o mais difícil. Porque nós queremos dar um jeito em tudo. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Como eu já disse, descansar a cabeça no travesseiro hoje, num domingo, sabendo que amanhã, segunda-feira, vai ser um dia difícil. Não é tão simples quanto nós imaginamos. Não é tão simples como nós gostaríamos que fosse. Sabendo do patrão, do chefe, até mesmo dos empregados, dos funcionários que você vai ter que enfrentar. Enfrentar aqui não é para você brigar com eles, mas se encontrar lá com eles. Não é fácil. Por isso que esse, para mim, pelo menos, é o maior desafio, é deleitar totalmente no cuidado de Deus. Davi, no versículo 3, ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Essa declaração de Davi é interessante demais, porque o rei de Israel, ele era tido como o escudo que protegia a nação de Israel. Por outro lado, o próprio rei Davi dependia de Deus, para que Deus fosse o seu escudo. E é essa declaração que ele faz: Senhor, tu és o meu escudo. É o Senhor que me protege. É o Senhor que me protege. No versículo 3 ele continua: és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Davi estava colocando nas mãos de Deus a sua própria honra como rei. É o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. A gente sabe que Absalão, ele transforma a glória de Davi em vexame. Mas nós sabemos que na história da redenção, o próprio Deus já havia falado para Davi que a dinastia dele seria para sempre. Segundo Samuel 7,16, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. É um texto messiânico, falando de Jesus. Davi estava depositando toda a sua confiança no Senhor. Ele confiava nas promessas que o Senhor havia feito a ele. Davi continua clamando ao Senhor, dizendo que o Senhor é o seu escudo, é aquele que o protege, é aquele que faz ele andar de cabeça erguida. No contexto judaico, fazer alguém, levantar a cabeça de alguém, quando estava prostrado, triste, angustiado, era restaurar aquela pessoa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência, eu vou falar quando eu era mais jovem. Eu ia para a escola, lá no interior do Paraná, e às vezes arrumava aquela briguinha na escola, né? Menino, briguento, e voltava para casa, cabeça baixa, chorando, porque tinha apanhado. Meu pai olhava para mim e falava assim: levanta a cabeça. Filho meu, não chora. De alguma maneira ele queria restaurar alguma coisa que tinha dentro de mim. E ai de mim se chorasse, porque aí ia apanhar de verdade. Mas restaurar as pessoas, ou restaurar a pessoa, é só Deus para poder fazer isso. Claro que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos usa. Ele nos usa. Mas Davi, em vários salmos, e eu coloquei aqui alguns, no Salmo 34:6, ele diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Meus irmãos, precisamos nos deleitar no cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós. Ele é soberano, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E a gente não pode esquecer que Ele usa das provações para moldar o nosso caráter. Ele usa das provações para que a nossa fé possa produzir perseverança.
Ele usa das provações para que essa perseverança produza maturidade, integridade. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Precisamos colocar diante de Deus e descansar no cuidado dele. Davi confiava na resposta do Senhor. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. É o Senhor que me sustém. O socorro de Davi vinha somente de Deus. E era somente em Deus que Davi deleitava a sua alma. Era somente a Deus que Davi levava cativa a sua mente, o seu coração. No Salmo 4, versículo 8, Davi vai dizer: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em segurança. Meus irmãos, nós somos hoje induzidos pelas redes sociais e por tudo aquilo que é propagado aí fora, de que nós devemos olhar para dentro de nós e achar resposta para todos os problemas que nós temos. Você não vai conseguir achar. Nós precisamos olhar para o alto, para Deus. E quando nós olhamos para esse Deus que é santo, nós vemos que nós precisamos nos deleitar nele. Nós olhamos para esse Deus que cuida de todas as coisas. Nós precisamos nos deleitar no cuidado dele. Eu sei que estou falando aqui coisas que aparentemente são simples demais, mas que nós nos esquecemos dia após dia. Aí quando nós olhamos o versículo 7 do Salmo 3, com certeza você falou assim: quando chegar nesse versículo, o que o Zeca vai falar? Que eu estou curioso. O salmista Davi diz o seguinte: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Até aqui está legal esse salmo, esse versículo. Mas ele continua a oração dele: quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Meus irmãos, o Salmo 3 é tido como a oração da manhã. Imagine Davi fazendo essa oração da manhã. Senhor, levanta. Dá no queixo. Mas dá para quebrar os dentes dos meus inimigos. Quebra o queixo, que arrebenta os dentes dos ímpios. Que oração. Né? Que oração. Só que a gente vai ver dentro dos salmos que tem os salmos imprecatórios. O que é um salmo ou versículos imprecatórios? São salmos ou versículos que pedem a justiça de Deus. Uma porque a pessoa que está passando por aquilo confiava em Deus e cria que, de alguma maneira, Deus também estava sendo desonrado pela desonra que ele estava vivendo. Por isso que em vários salmos nós vamos ver Deus quebra o queixo, arrebenta. Claro que hoje a gente não precisa orar dessa maneira. Mas nós precisamos orar ao Senhor, nos deleitar no cuidado dele. No cuidado dele. O que Davi estava fazendo aqui era nada mais, nada menos aquilo que Moisés fez em Número 10, 35. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Davi estava pedindo a Deus para que Deus revertesse aos seus inimigos toda a humilhação que o rei havia passado ou estava sofrendo. A indignação de Davi aqui é lícita. A ira de Davi aqui é uma ira santa, porque ele não faz justiça com as próprias mãos. Ele pede para o Deus que intervenha na sua situação. Porque ele se deleita no cuidado de Deus, no cuidado de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6 e 9, ele, para ilustrar um pouco
esse fato de nós precisarmos nos deleitar no cuidado de Deus, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Meus irmãos, diante dos dias difíceis, como eu disse, diante dos problemas que nós temos, um mal que o nosso coração é tomado é pela ansiedade. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira e quando nós não conseguimos, nós perdemos o controle sobre a situação e nós ficamos ansiosos. Só que o apóstolo Paulo, para ilustrar esse ponto, ele usa uma expressão aqui, essa expressão guardará, que vem de um termo militar, no sentido, vinha do meio militar, é que a paz do Senhor, ela ficaria, ou ela fica como um sentinela no nosso coração. Isso é puro? Não é? Para fora. Isso é amável? Não é? Para fora. Isso é de boa fama? Não é? Para fora. E quando nós pensamos nos dias difíceis que nós passamos, nas dificuldades, nas provações que nós enfrentamos, o nosso coração não pode ficar ansioso. Somos condicionados a ficar ansiosos. Mas esse texto, fazendo um link com o Salmo 3, esse texto de Filipenses, precisamos descansar, porque a paz do Senhor guarda o nosso coração. Ela guarda o nosso coração. Ela fica como um sentinela no nosso coração. Parece-me aqui no Salmo 3 que Davi tinha essa certeza, que diante dos problemas ele se deleitava no cuidado de Deus sobre a sua vida. E o nosso desafio é esse: quando nós orarmos, nós não sermos tomados por ansiedade, mas sim pelo deleite, pela paz que excede a todo entendimento. É realmente um desafio para nós. Terceiro e último elemento dessa oração de Davi, e que deve fazer parte das nossas orações, é nós reconhecermos os feitos de Deus. Os feitos de Deus. Tenho certeza que se nós tivéssemos aqui um tempo de oportunidade para alguém contar alguma bênção, algo que Deus o agraciou, com certeza nós ficaríamos aqui muito tempo. Algum testemunho. E meus irmãos, quando nós oramos, apresentando diante de Deus os dias difíceis, os problemas que estamos passando, nos deleitamos no cuidado de Deus, nós por fé precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas e já reconhecer os grandes feitos dele por nós e em nós. Para exemplificar isso, a gente tem muita dificuldade de reconhecer aquilo que alguém faz por nós. Um exemplo, só pense nessas perguntas. Qual foi a última vez, quando você chegou do seu trabalho, ou você foi almoçar na sua casa, e você olhou para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu filho, para a sua filha, ou para o seu pai, e o agradeceu pelo alimento que ele fez? Qual foi a última vez que você reconheceu quando alguém lavou a louça para você? Essa aqui é para as esposas, né? Quando o marido lava a louça, tem que reconhecer. Qual foi a última vez que você agradeceu quando alguém simplesmente do nada deu um presente para você? Estava passando no lugar e comprei para você. A gente fica até sem ação. Não é tão simples a gente reconhecer aquilo que as pessoas fazem por nós. Quiçá de Deus.
Qual foi a última vez que, de fato, você agradeceu a Deus pelo alimento que você tem? Reconhecendo os feitos dele. Qual foi a última vez que nós agradecemos a Deus pela saúde que nós temos? Nós reconhecemos o cuidado dele por nós. Qual foi a última vez que nós reconhecemos os feitos dele com as nossas famílias, no sustento financeiro que nós temos e até mesmo nas possibilidades de emprego que nós temos? Meus irmãos, quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós encaramos dias difíceis com fé, já agradecendo a Deus, porque algo Ele tem a nos ensinar naquele dia. Algo Ele tem a nos mostrar naquela situação, naquela provação. E nós precisamos perseverar, como diz Tiago, para que nós sejamos maduros, íntegros. Não é algo simples. Não é algo simples. Davi fez isso no versículo 5. Eu me deito e durmo e eu torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Nós só estamos aqui hoje à noite. Não porque você tem um carro. Não porque você mora perto da igreja. Mas porque é o Senhor que sustenta você. É o Senhor que nos sustenta. E quando nós somos tomados por esse sentimento de gratidão a Deus, nós não deixamos de lado a oração, meus irmãos. Porque a nossa esperança é alimentada pela dependência de Deus. Precisamos alimentar a nossa dependência de Deus. No versículo 6, Davi vai dizer: não me assustam os milhares que me cercam. No versículo 8, ele reconhece que o livramento e a bênção vem e está sobre o povo de Deus. Ele começa apresentando ao Senhor o seu problema, o seu dia difícil, a sua provação, a sua adversidade. Ele deleita no cuidado de Deus, mas ele também já reconhece que Deus tem cuidado de todas as coisas. Todas as coisas. Você vai se lembrar do Salmo 121, versículos 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. 127, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Salmo 5, versículo 3, o salmista diz o seguinte, aqui é Davi também: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Esperança. Precisamos entender que muitas vezes Deus, Ele não muda a situação que nós estamos passando, porque Ele quer mudar algo em nós. Porque Ele quer mudar algo em nós. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem cuidado de nós. Dias difíceis estão na agenda de Deus, para que nós sejamos mais dependentes dEle. Dias difíceis estão na agenda de Deus, para que a nossa esperança esteja firmada nele. Dias difíceis estão na agenda de Deus, para que nós sejamos transformados por Ele. Transformados por Ele. Há esperança para os dias difíceis? Há. Só que a nossa esperança deve ser alimentada pela dependência de Deus. Não são os seus recursos, não é aquilo que você tem, aquilo que você trabalhou e conquistou, que vai te livrar do dia difícil. Davi era um rei. Tinha todas as coisas aos seus pés. Mas ele apresentava ao Senhor,
deleitava no cuidado do Senhor e reconhecia os feitos do Senhor. Que eu e você nos sintamos encorajados por Deus nessa noite. A começar, não só terminar hoje a noite ou o culto orando, mas a começar o dia amanhã, apresentando ao Senhor e crendo que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Amém?